tem Uma figura de confiança. exatamente você chegar e contar algo que você confia ao seu pastor, de Isso. que esteja acontecendo, né, na sua família, na sua vida, e que você busque um conselho de um líder espiritual, que é o que o seu pastor deveria ser. No Novo Testamento, que foi escrito em grego, a palavra bispos significa aquele que supervisiona, né? Aquele que está olhando. É justamente o que um pastor faz com as suas ovelhas. Ele está observando a chegada de um lobo, uma doença, alguma coisa desta natureza. Então, a religião ela tem um papel muito importante, fundamental nesse quesito. Às vezes o cara está com um problema emocional e o líder religioso ali, ele tem uma sensibilidade maior a perceber aquela situação. Mas é como eu estou dizendo a você, Lucas e Ricardo, a globalização ela tem aproximado os distantes e afastado os próximos. Eu prefiro estar assistindo um cara que está distante de mim, mas ele é famoso, do que estar próximo de um pastor que me conhece. Então isso é um fenômeno no campo religioso. Se a gente for discutir filosofia e outra coisa, eu falo da globalização nesse aspecto também. Mas na religião é isso. A globalização entrou no sistema religioso e tem danificado nesse sentido. Eu percebo também que é onde, como tu falou, e quando a gente começa a estudar a história e ver a parte religiosa, né, o papel que a religião desempenhou, não só a religião cristã, mas as religiões no geral, assim, foi realmente muito sangrento, né? E isso ocasionou de fato um afastamento das pessoas com relação, porque pensa que religião é sangue, né? É guerra, a violência, né? porque na maioria das vezes quem se apropriou das religiões foram os grandes líderes, grandes exércitos. E é uma forma de prender a população a determinadas situações, como você falou. Ó, se você nascer pobre, você vai morrer pobre. Você não pode ficar rico, porque Deus quis que você fosse pobre. É a vontade de Deus. E aquele que nasceu rico foi a vontade de Deus que ele nascesse rico. Então ele vai ficar ali no papel dele e você fica no seu. Isso. E quando houver uma quebra de equilíbrio nesses dois campos, a gente entra em guerra. Isso. Né? A gente entra em guerra e vai matar aquele inimigo. Então, assim... Quando eu gosto muito de história, e quando eu fui estudar também a questão da história da Idade Média, da Inquisição, né, que ocorreu até aqui no Brasil em 1800 e alguma coisa, né, teve ainda alguns casos da Inquisição aqui no Brasil, né, quando Portugal descobriu o Brasil, mandaram os inquisidores para cá para conter os desvios de algumas pessoas. E assim, é muito triste a história, né? Aí isso vem os muçulmanos também, vem os hindus também, né, nas guerras de principado, de estados, de cidades e estados que eles tinham. Então, a religião assim é banhada em sangue. Mas quando a gente vai estudar a coluna principal das religiões, não tem nada daquilo de guerra. Né? Isso. Que é onde a gente tem que fazer o filtro. Isso. Tá entendendo? Porque se você pegar a religião islâmica, que até então pessoas condenam pelos atentados, pelas guerras que estão ocorrendo no Oriente Médio, com várias nações, a religião islâmica em si, o perfil é muito bonito, né? Muito bonito. Mas as interpretações que os homens dão a ela, né? A forma de lidar com ela, de manter prisioneiras as pessoas, é que faz com que aconteça que muitas vezes você cria um determinado estigma daquela religião, porque vocês falam de muçulmano, você pensa logo em bomba, em um cara com a bomba explodindo todo mundo, tá entendendo? Então, assim, eu acho que muitas vezes o que afasta também as pessoas é a história sangrenta das religiões. Principalmente para a gente que é mais próximo da religião católica, pelo fato da brutalidade com que o catolicismo lidava com as pessoas, né, na época. Né? Eu acho que a Europa poderia hoje, né, e consequentemente nós, por ser colonizados por portugueses, a gente ter um avanço tecnológico imenso, se não fosse a religião que prendia. A gente viu o Copérnico, né, Galileu Galilei, que foi preso por dizer que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário, né? E várias outras cientistas que desempenhavam o seu trabalho ali escondido com medo que a Inquisição pegasse, porque era errado você confrontar Deus. Então, e a maioria deles eram membros assíduos da igreja, né? Isso. Mesmo assim, não tiveram perdão contra a heresia, a suposta heresia, né? Galileu ainda foi preso, ainda teve prisão domiciliar decretada, teve que se retratar, né? Mas, segundo a história, não sei se é verdade, você me confirma, que ele diz assim, no entanto, a Terra
Ainda tem a terra gira, né? Ainda soltou uma gracinha, assim, mais com medo de que fosse morto, né? Na fogueira, porque era pecado você confrontar essas ideias que a igreja tinha como verdade absoluta. Coisas que quando a gente observa isso daí, a gente precisa pontuar algumas coisas. Primeiro, muito embora a Inquisição Católica seja a mais famosa, né? Quando se fala de Inquisição, se arremete logo ao catolicismo. São mais famosos nessa questão. Mas houve também inquisições protestantes, né? Ou seja, o que a gente percebe, tanto de um lado quanto do outro, é que se tu discordar da minha ideia, tu vai morrer. Isso é o peso, tá? O Império Romano perseguiu os cristãos por 400 anos, matando cristãos para valer. Quando o cristianismo consegue se institucionalizar e aparecer no Império Romano como Igreja Católica Apostólica Romana, e essa igreja se estabelece com o poderio em toda a Idade Média, ela também começa a fazer o que o Império Romano fez com ela no passado. Quando o protestantismo consegue em 1500 romper com o catolicismo romano e se estabelecer como religião oficial de vários países da Europa, ela também faz isso com outros movimentos que estão surgindo, né? Anglicanos perseguindo anabatistas e matando, luterano perseguindo anglicanos e matando. Na Holanda, a gente morrendo com força também. Então, assim, a violência não está somente na Inquisição Católica, mas ela também está nos que a gente chama nos tribunais das bruxas protestantes, principalmente no movimento puritano inglês. Matou muita gente na guilhotina e tocou fogo em muita mulher que mexia com saúde, viu, Ricardo? Nos Estados Unidos, Salem, né, então. que teve alguns puritanos, né, que fugiram lá da Inglaterra para lá e se instalaram na costa dos Estados Unidos, né, atualmente Salem, com a cidade de Salem, que existe até hoje. E na época morreram mais de 30 pessoas As bruxas de Salem. Episódio, né, que os filmes exploram a torta e a direita aí, justamente por causa disso, da questão religiosa também, né? E era uma questão muito da católica, podendo mandar as bruxas para a fogueira, né? Isso. Principalmente mulheres que eram feias, velhas, idosas, mendigas, ou que trabalhavam com a manipulação de ervas na época, né? Então, assim, ou algum desafeto, mulheres que tinham uma certa individualidade, que para a sociedade eram pessoas desregradas, né? Tipo, uma mulher que fosse divorciada do marido e vivia só, tinha uma certa liberdade. Então, essas pessoas eram julgadas como bruxas, né? Se houvesse uma denúncia contra ela, sim. Isso. Ou até, no caso, eu estava estudando recentemente a questão de Salem, teve um atrito, teve várias secas seguidas, perda de plantação, tinha uma tensão social e, de certa forma, precisariam tirar aquela tensão social. Então, precisaria encontrar O vilão, né? Os vilões daquela história. O que foi que aconteceu? Que a vaca de fulana morreu. Isso. Porque aí passa a mulher nada, foi a culpada foi ela. Então, estava se tornando uma situação tão constrangedora que foi obrigado o governador da época a intervir, porque até as próprias esposas dele estavam supostamente ligadas, envolvidas nisso. Então, assim, eu conheço a história. Realmente é uma situação que a gente observa o quanto de alienação que a religião, quando ela não tratada de uma forma como tem que ser, isso. Ela complica. Prejudica. Ela complica. Ó, pessoal, eu tô aqui vendo a interação de vocês, nosso bate-papo aqui no é uma alteração gigantesca. nosso chat aqui verdade, no YouTube, tá? Agradecer YouTube. por você estar nos prestigiando, obviamente prestigiando nosso convidado aqui. A gente vai separando, tá? As perguntas de todos vocês, para que a gente passe lá no finalzinho da nossa conversa. A gente vai separar as melhores perguntas aqui. Tem a participação do nosso amigo e professor Arthur, tem também a participação de Marlon, tem a participação de alguns familiares aqui de Apolo, alguns amigos também de Apolo. O pessoal aqui tem até um debate aqui rolando dentro do chat. E a gente vai trazer também essas perguntas que vocês fizeram. A gente vai trazer para Apolo. A gente não vai fazer essas perguntas agora, senão vocês vão embora. Né? Então, vamos segurar a audiência aí. No finalzinho a gente traz essas perguntas, mas a gente está observando aqui o chat. Então, podem interagir, podem deixar perguntas à vontade, tá? Que a gente vai separar aqui as melhores e pode ter certeza que a gente vai trazer a pergunta de vocês ao vivo. Antemão, agradecer a presença de vocês, né? Privilégio ter vocês aqui com a gente. Vamos continuar, meu querido Apolo. Vamos entrar agora na seara filosófica, né? Eu comentei aqui nos bastidores que, assim, um dos meus
digamos que mentores intelectuais, né? Que foi o filósofo e professor Olavo de Carvalho, né, que infelizmente veio a falecer nessa madrugada. E que eu tinha um estima muito grande por ele, porque foi o abre-alas para a minha vida intelectual. Eu comecei a ler livros, né, e buscar o conhecimento filosófico, político, através das suas obras, né? Comprei diversos livros e assim, ainda sou em ser um colecionador disso, não só de suas obras, mas também de diversos outros autores que me foi apresentado através desse trabalho que ele fez de traduzir obras que antes não tinham no acervo no Brasil, né? Então, acho que o principal trabalho do professor Olavo foi exatamente nessa construção plural de trazer essas obras antes não traduzidas para o país, porque até então a gente tinha determinada hegemonia cultural, né, que se sobressaía nos livros, e só quem tinha acesso a outros autores, né, de outras vertentes políticas e ideológicas era exatamente quem tinha um conhecimento vasto em outras línguas, né? Alemão, francês, inglês, né? E culturalmente falando, educacionalmente falando, ainda o Brasil é muito carente nessa pluralidade linguística, né? A gente mal sabe o português. Eu falo assim, né? A nossa formação é muito precária nesse sentido da linguística, né? Então, assim, foi com muito pesar que eu recebi essa notícia do falecimento de Olavo, né? E eu acho que não só para mim, mas para alguns outros que têm um pouco de direcionamento para aquilo que acredita através do que ele pensava também, né? Que era esse pensamento um pouco mais conservador, também sente a perca do professor, mas as suas obras são eternas, né? A gente sabe que aqueles que vão, quando deixam obras, são eternas, né? Se tornam eternas, imortais, como ele próprio falava, né? E aí eu queria saber se dentro da tua formação acadêmica, em algum momento te foi apresentado o professor Olavo ou algum outro autor ou filósofo que ele conseguiu traduzir. Eu gosto muito de citar Roger Scruton, né, que para mim o conservadorismo britânico, através dele, é algo muito importante, que é algo que faz parte da minha formação, né, algo que eu quero conduzir para a minha vida quando eu penso em moralidade, civilidade, ética, a busca pelo divino, a aproximação com aquilo que é o belo, enfim. Scruton para mim também é interessantíssimo. Mas conta aí pra gente quem são os filósofos que fez parte da tua formação, né? Pode ser também... E se tu teve alguma aproximação também com alguma obra, algum artigo publicado por Olavo. Olavo, eu lamento muito a morte de Olavo, né? Eu também recebi essa notícia hoje pela manhã, logo cedo, da morte de Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, ele teve no país uma grande contribuição. E a gente diz assim, existem alguns homens que eles sempre vão dividir opiniões. Homens de divisão de opiniões. Você vai ver isso em toda a história. A história ela vai lhe ensinar a perceber que existem alguns homens que vão dividir opiniões da sua morte. Jesus Cristo é um exemplo disso. Ele divide opiniões, né? E tantos outros nomes na história. E Olavo de Carvalho no Brasil vai ser um filósofo que vai dividir estas opiniões. Espero que não seja associado a somente o bolsonarismo. Ao bolsonarismo, né? Então, assim, Olavo, ele tem uma luta muito antiga no país, até mesmo antes de surgir os filósofos populares. Tem alguns nomes aqui no Brasil, o Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, Luiz Felipe Pondé, Clóvis de Barros. Isso. Então essa galera aí são filósofos populares que têm se apresentado tem dado o seu papel de contribuição. Estão ali no mainstream, né? Assim. Eles estão ali dando seu papel de contribuição. Eles nem vai, nem vem, são os filósofos do nem cheira nem fede. Entendeu? Eles são bem em cima do muro. Mas estão na mídia, né? São bem ponderados, né? mas tem um público. Tem uma mídia, tem uma galera que segue, que acredita, que compra os livros, que investe na carreira dos caras. Então isso é importante. E Olavo também tem os seus seguidores, né? Ele vem de uma geração um pouco mais antiga. E a filosofia, ou para o cara ser um filósofo, ele não precisa de formação acadêmica. A gente tem que pontuar isso aqui.
Eu não preciso ir para uma faculdade de filosofia, cursar filosofia para eu ser considerado um filósofo. Principalmente quando a gente fala de autodidatas, que Os era o autodidatas, caso que era ele. do professor Ele Olavo. nunca estudou filosofia academicamente. Leandro Carnal, por exemplo. Leandro Carnal é formado em história. Ele não tem formação em filosofia. Entendeu? Uhum. Mas assim, estudando história, não tem como você não estudar filosofia. Estudando É teologia, possível, não tem né? como você não estudar filosofia. Então a filosofia acaba se tornando uma ferramenta o berço, né? muito forte nas suas mãos. Ou você aprende a dominar a filosofia, ou você não tem uma chave para abrir teologia, por exemplo, ou abrir história, por exemplo. Porque a história e a teologia vai nos apresentar a filosofia à torta e à direita. No caso de Olavo de Carvalho, há uma crítica muito besta. Eu até considero uma crítica besta, considero uma crítica inútil, o auto-intitulado filósofo. Eu não consigo compreender muito como é que o cara se auto-intitula filósofo. Olavo de Carvalho conhecia filosofia. Ele conhecia filosofia. Tá? Astrólogo era de formação. Ele estudou astrologia por formação. E filosofia por afinidade mesmo. E acabou estudando muito mais filosofia por afinidade do que astrologia por academicismo. Ou o cara se liga nisso, ou o camarada não sabe pontuar muito bem as pessoas. Eu tive contato com 2 obras de Olavo, que foi a pergunta de Lucas, que foi o Jardim das Aflições. Ah, isso aí é. É uma obra dele, né? E ele tem uma outra obra que é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Foi essa aí que foi Sim. a primeira que eu li. São compilados de artigos Isso. jornalísticos, né? Isso, De algumas revistas na época que ele escrevia, e também jornais de grande circulação no país, isso. que foram ali produzidos, né? Editado por Felipe Moura Brasil, Isso, entre isso. outros, enfim. Aquele livro é um livro bom. Ele abre muito a sua percepção. Para iniciante, né? Para o iniciante. Você quer começar? O Jardim das Aflições também é um livro fantástico do Olavo. Foram 2 obras que eu tive contato. Olavo de Carvalho, evidentemente, não era o meu filósofo de trilho, né? Mas isso não quer dizer que não ser um filósofo de trilho você não leia. Tem algumas coisas interessantes no cara. Olavo de Carvalho se torna polêmico quando ele parte para a discussão política. Então, qualquer um, seja ele historiador, professor, pastor, quem seja, ele parte para o meio político, ele vai ser alvo terminantemente do duplo julgamento, triplo julgamento, e a galera vai ter história de você que às vezes nem você sabe. Entendeu? Assim, na política ela vai gerar isso aí em você. Seja no âmbito municipal, você disse porque eu sofro isso. Nós Acho que o sabemos Lucas disso. Ricardo também sofre Com certeza. Também, com certeza. essa questão, porque assim, meteu-se com política, você vai ser um cara que vai dividir Vai opiniões. ficar com estigma. Vai ficar estigmado. Então, assim, Olavo ficou estigmado por isso, mas isso não tira a beleza do astrólogo, do filósofo, do professor, que é o cara. Tá? Professor também não precisa de uma formação acadêmica. Todo cara que se predispõe a ensinar e tem um público para ouvi-lo, ele é um professor. Tu acredita na docência como também um dom, digamos assim? Eu acredito na docência como um dom. Porque, assim, ninguém se predispõe a ensinar se não for um dom. Aí você diz assim, mas tem um bocado de gente aí ensinando sem ter um dom. Ele não está ensinando. Só é você participar de uma aula Tá dele. repassando uma informação. Só é você apenas. participar de uma aula dele que você vai ver que aquilo não é uma aula. Ele não está ensinando, ele está cumprindo um horário. Ele está fazendo tudo, menos a docência. O cara que é docente, quando você participa de uma aula dele, você percebe a docência correr nas suas veias. Acho que é o amor Brilhar nos seus olhos. por ensinar, né? Repulsar na sua boca. Então, ele pode estar remunerado ou não remunerado, ele vai dar um pipoco ali. Entende? A docência você vê. Já as obras que eu tive contato foi Nietzsche. Eu tive contato com a filosofia de Nietzsche. Tive contato com a filosofia de Schopenhauer. Esses 2 filósofos são tidos como filósofos pessimistas. Eles têm uma visão pessimista da existência. Às vezes eu fico brincando em casa com a minha esposa, ela diz, rapaz, tu é muito pessimista com a tua visão sobre as coisas. Tu é um cara sem emoção. Mas não é questão do sem emoção. É porque essas filosofias nietzschiana de Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, ela tira as surpresas. Você não consegue se surpreender mais com as coisas.
Ah, fulano pegou uma mulher ali e esquartejou em 50 milhões de pedaços. A natureza humana, ela é capaz de fazer isso e muito mais. E eu não fico surpreso. Eu tô assistindo um filme, alguma coisa dessa natureza, aí ela fica ali chocada e eu não consigo me chocar mais com determinadas coisas. Isso também na vida, eu não consigo me chocar mais com determinadas coisas. Ah, fulano cometeu um ato de traição Coisas que contra talvez mim. fossem absurdas para algumas pessoas, para tu é... Pra mim não é absurdo. Tranquilo. É mais tranquilo. Eu tô tranquilo para enfrentar esse tipo de comportamento. Eu acho que as filosofias de Schopenhauer e de Nietzsche me ajudaram nesse sentido. A poesia. Mas isso é importante, né, Paulo? Porque, vamos supor, Mune o cara. você no mune o cara. pastorado. A gente sabe que o pastorado tem aquela parte que você tem que ir na família, quando a família tem uma perca, né? Principalmente se for membro da igreja, né? Ou membro de uma família que faz parte da igreja, você tem que ir lá, às vezes conduzir um culto ali naquele momento de luta e tal. Você às vezes se depara com a história de como foi que aquela pessoa veio a falecer. Isso. Então, assim, você tem que realmente ser muito... Você tem que controlar suas emoções. Exatamente. A filosofia de Schopenhauer e de Nietzsche nos ajuda a controlar as emoções. Agora sim, evidentemente que eles partem de uma perspectiva ateia. Mas eu já cresci a ponto de comer o peixe e tirar a espinha. Então separar, né? eu não vou comer o peixe e me engasgar com a espinha. Quando eu percebo o Nietzsche revoltado com Deus, né? Eu digo, beleza, cara. Tá tranquilo. Aí baixando a bola aí, tal. Eu te entendo, eu consigo te compreender, mas eu não tenho essa experiência de revolta que você tem. E ali a espinha que eu vou deixando do lado e vou pegando o bom do cara, porque o cara teve uma percepção muito massa da existência. Schopenhauer também, quando disse, rapaz, eu não quero conversar com mais ninguém, todo mundo é babaca, eu vou me isolar lá na Alemanha e pronto, vou ficar olhando o povo pela janela e não quero diálogo mais. Ok, é uma escolha de vida dele. Eu não vou escolher a solidão como padrão de vida para mim porque eu leio Schopenhauer. Mas chega um certo ponto, eu percebo que a gente vai avançando em idade, os nossos amigos vão ficando selecionados. E a gente vai ter que ter cuidado com essa coisa, porque a gente já começa a perceber muita coisa na nossa existência que agora a gente se reclusa à família e daqui a pouco os nossos amigos vão morrendo e vai morrendo também a nossa família e a gente vira um recluso. Então parece que Schopenhauer tem razão, né? O recluso com 200 gatos e 20 cachorros, né? Ô, Apolo, mas assim, eu não sei se é uma percepção que eu tenho, lendo alguns atores, não li muito, né? É o que eu vou tentar incorporar, retomar as leituras nesse campo filosófico, assim, buscar um crescimento mais a nível intelectual. Tá frio? Tá frio? Não, tá tranquilo. Eu É porque eu já vim assim, porque eu que me lasco aqui. pré-julguei que tinha um ar-condicionado, eu já vim Esse protegido. aqui ele não para, não, ele sai embora. Aí, assim, a leitura eu quero retomar, né? Eu pretendo esse ano retomar alguma leitura, as minhas leituras que estão paradas e, enfim, me aprofundar em outras coisas. Mas, assim, eu percebi que você vê em alguns autores que você tem como grandes intelectuais, meio que uma frustração com o conhecimento. Não com o conhecimento, mas com o resultado que ele traz. Isso. Eu sinto que, Choca. por exemplo, eu não é que você seja, diga assim, você está esnobando da outra pessoa. Não. É que você realmente começa a ser criterioso demais. Seletivo, Né? cara. E aí eu acho que isso gera um problema que é você ser recluso demais, você absorver tanto conhecimento ao ponto de você se entregar a uma realidade que não é a sua socialmente.